Bom dia, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, a passagem que a gente escolheu para falar hoje é a passagem do joio e do trigo. Na verdade, é uma parábola, né? Jesus falava com parábolas para o povo. E depois, a sós, ele explicava para os apóstolos as parábolas. E isso acontece também com a gente no nosso grau de entendimento da palavra, conforme a gente vai exercitando a leitura e orando para que Deus nos auxilie na interpretação. É como se Jesus estivesse explicando as parábolas dele para nós, né? E aí hoje nós vamos falar sobre o joio e o trigo. Vamos tentar fazer essa parábola ser mais atual possível e ver o que elas querem, o que o joio e o trigo querem dizer para nós. Vou chamar meu pai aqui para participar. Bom dia. Só aceitar, tá, pai? Bom dia. Bom dia. Vamos fazer a leitura da passagem, então? Tá, então eu vou tentar, tá? Tá, qualquer coisa eu tenho ela aqui. A Paula me deu uma mini Bíblia e eu acordei agora, mas o Tico e o Teco não acordaram ainda e os olhos não acordaram ainda. Mas tudo bem, vamos lá. Vai. Bom, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 24, até onde eu achar que tem que ler. Tá. Vou coçar os olhos, botar no lugar as órbitas aqui. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos lá arrancá-lo? Ele disse, porém, não. Para que ao colher junto não arranqueis também o trigo com ele? Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Direi aos ceifadores: colhei primeiro o joio e atirai-o os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pregando nele semeou no seu campo. Eu estou lendo aqui porque depois tem uma explicação, eu tenho que continuar, tá? Um pouquinho. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo. Isso aqui é um exercício de fé, ler isso aqui. É a maior de todas as plantas e faz-se uma árvore,
de sorte que vêm as aves do céu e se alinham os seus ramos. Outra palavra lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher forma, toma e introduz as suas medidas na farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso lhes disse por parábolas, e a multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Bom, então, como a Pauline falou, bom dia, já dei, né? Que Deus abençoe o nosso final de semana, que seja tudo bem, que corra tudo bem. Não consigo ver aqui porque eu botei uma coisa na frente. A Rola entrou, a Mariana entrou. Sejam bem-vindas. Vamos começar, como a gente começa assim, quando tem um novelo de lã todo enrolado, a gente começa a puxar os fios para abrir, bem leve, né? Para depois puxar a primeira ponta e ir soltando ele e enrolando de novo. Então, tem uma coisa que está desorganizada, a gente tem que olhar, botar a mão para depois organizar. Essa parábola do joio e do trigo, ela passa pela gente, assim, quem não está preparado, quem não está inspirado pelo Espírito Santo, ou quem está só vivendo a vida e achando que a Bíblia é um livro que está ali, né? A gente pode ler, uma história legal de aventura. De repente Jesus para, senta e diz assim: eu vou começar a falar por parábola, né? Porque ele tinha os momentos da aventura dele, que ele tinha que fugir lá dos romanos e dos fariseus, etc. Mas ele também tinha os momentos que ele podia sentar e dizer: bom, agora eu vou rezar, agora eu vou pregar, agora eu vou dizer por que eu vim aqui, por que eu estou aqui. E essa parte em que ele explica isso, ele nos diz assim: vocês têm que ficar muito atentos, né? Então, vamos esmiuçar o novelo. Quem é o dono da terra? Quem é o patrão? Quem é aquele que mandou plantar, os operários dele plantaram o trigo? Bom, Deus. Eu acho que ali é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que a gente tenha bons frutos na nossa vida. E como nós somos católicos, e tem também as outras religiões, desde que a criança é gerada, os pais querem o bem dela, né? Então, a criança é gerada. A primeira coisa que a gente faz quando sabe que vai ter um filho é começar a rezar por ele, né? É pedir para Deus: olha, eu quero que ele seja perfeito. E a gente começa a ter os sonhos, a gente começa a idealizar, a gente começa a pensar tudo que ele vai ter de bom, que colégio que ele vai estudar, como é que ele vai, né, quando ele crescer, como é que ele vai ser como criança, que o corpinho dele vai estar perfeito. Aí, quando a criança nasce, além de dar tudo que a gente pode materialmente, né, a gente reza, a gente canta orações para ele. E assim que pode, a gente batiza, certo? Então, a nossa religião, tudo que a gente vai acrescentando na vida de uma criança é o trigo, que é a semente do trigo, né? Durante toda a vida a gente é acompanhado pela religião católica com sacramentos, né? Com o sacramento do batismo, depois vem a comunhão, depois vem a crisma, né? Cada fase importante da vida, mas tem a comunhão e a missa, são dois pontos que servem como alimentar o trigo, alimentar a parte boa. Além disso, tem as orações que a gente aprende, mas não é só isso, é a ética, é a moral, é o amor dentro da gente, é a compaixão, é a misericórdia, são todas as atitudes, né, os conhecimentos que a gente tem, tudo voltado para o bem. Então, o homem é feito para ser bom. Ninguém deseja que o filho dele seja ruim. Ninguém deseja que o filho dele seja um bandido. Ninguém deseja que o filho dele seja um viciado. Deseja que o filho dele seja um mau pai. Ninguém deseja isso para o filho. E a comunidade também, de uma certa forma, não deseja isso. Deseja que seja uma pessoa que tenha fé, que tenha bom comportamento. E a gente, olhando assim uma plantação que tem só trigo, né, é muito bonito de ver. Assim, quando vem o vento, todos vão para o mesmo lado, mas vão resistindo ao vento, à tempestade.
porque o trigo está junto e porque só junto que ele resiste. Se tiver um grãozinho, um raminho só de trigo, ele não aguenta o vento, ele não aguenta a tempestade, mas todos juntos eles vão de acordo com a resistência deles e eles resistem. Então, o fato dessa comunidade querer que ele seja bom tem essa tendência de ser bom. Mas de noite, quando tá, a pessoa menos espera, né, começa a aparecer o tal do joio, certo? Então, as crianças que aprendem coisas muito cedo, que não tinham que aprender, que não entendem ainda. É um tio que contou uma piada e a criança não entendeu, aí foi descobrir. É um filme que ela viu na TV, ou uma novela que ela não devia ter visto. Começa a aparecer, no meio desse trigo, começa a florescer de noite, sem a gente saber, pensamentos diferentes. Aí, então, nós que acreditamos em Deus, podíamos ficar pensando assim, isso aí não podia acontecer. Deus tinha que evitar que a pessoa tivesse exposta ao mal, porque esse mal que está ali aparecendo e florescendo e crescendo junto com o bem, e às vezes sufocando o bem, e às vezes tem mais mal que o bem em certas pessoas. Não estou julgando ninguém, mas a gente olha uma pessoa, a gente vê, né? Essa angústia que a pessoa tem porque queria ter mais dinheiro, queria ter mais poder, queria ter a amizade de uma outra pessoa, o ciúme, os vícios de bebida, drogas, etc., eles são introduzidos na vida por permissão da pessoa. Né? Tu tem um livre-arbítrio. E quando é que Deus se mete? Ele se mete quando ele aparece, ele diz para alguém assim, vai lá e dá um conselho para aquele cara que está no mau caminho. Né? Ele não corta aquilo. Ele não corta. Ele faz interferências, mas ele não impede que tu faça a péssima escolha, né? Até porque assim, essa luta, essa batalha tem que ser tua de vencer e de entender, porque se tu não vencer essa batalha e o trigo for cortado, vai e o joio for cortado à força, vai aparecer o outro joio, certo? Tu de novo vai estar desprevenido, porque o inimigo vem quando tu está desprevenido, né? Então, de repente o cara começa a ganhar muito dinheiro e a vida dele muda para pior. Ele se torna um demônio, que ganhou muito dinheiro. Então esse foi o joio. O dinheiro foi o joio, né? De repente ele entra numa atividade nova, na política, ou na economia, ou pega uma gerência e de repente se torna um déspota com os outros. Esse é o joio que foi colocado. Então o inimigo entra assim, nunca é ruim. Nunca é ruim. A droga dá sensação boa, mas dá muita sensação ruim, mas também no começo te dá boa. A bebida, sem ela, daqui a pouco tu não é ninguém. Por quê? Porque tu deixou o joio tomar conta. E tu enxerga quando a pessoa é só joio. Porque o trigo vai sendo sufocado. Aí tu chega e dá um conselho. E é o que Deus faz. Deus manda dar um conselho. Deus te coloca um problema na vida para dizer, olha aqui, ó, tu veio até aqui, agora pensa, troca de vida, muda, mas ele não muda a vida da pessoa. E só para entender por que Jesus usa de exemplo o joio e o trigo, primeiro porque eles viviam numa época de agricultura, que nem diz o padre disse na missa, né, semana passada. Então ele usava símbolos da época. Mas por que ele usou o joio e o trigo, né? Só para quem não sabe a diferença entre um e o outro. O joio e o trigo são plantas praticamente iguais uma à outra. Só que o trigo, se tu abrir ele tem sementes dentro dele que vão gerar mais trigo e podem gerar o alimento que é o pão, né? E o joio, ele é vazio dentro. Então, ele acaba tomando o lugar de uma erva que daria um fruto
só está se alimentando daquela seiva, só está se alimentando daquela boa terra, e ele não vai gerar bom fruto. Então, o joio e o trigo, que são essas ervas que tem dentro de nós, né? A gente tem que pensar, essa minha atitude, ela vai gerar um fruto? Ou ela só está ocupando espaço na minha vida também? Então, a gente tem que pensar a nossa vida como uma plantação também, né? De joio e de trigo. E aí a gente vai ter que fazer essa seleção, mas que nem Jesus disse, não dá para ceifar fora o joio, porque daqui a pouco tu tira fora o trigo. E tu acaba tirando coisas importantes da tua vida. Por exemplo, vou dar o exemplo meu da leucemia, por exemplo. Foi uma vivência que eu tive, e nessa vivência nasceu joio e trigo. Porque eu aprendi a dar mais valor à minha vida, eu aprendi a me cuidar mais, eu aprendi a ser uma pessoa responsável, baseada nessa experiência que eu tive. Mas o joio veio junto, que foi o medo, a insegurança, dificuldade de ter toque físico com as pessoas, porque quando eu era pequena eu sentia dor no toque físico, né? Então, isso foi o joio que foi plantado. Mas se eu ceifasse tudo, eu tinha ceifado até a experiência, o ganho que eu tive com essa experiência, né? Os aprendizados que eu tive. Então, por isso que é importante deixar o joio e o trigo crescerem, porque na hora que for ceifar, na hora da peneira, vai cair só o pesado, que é o que tem a sementinha dentro, né? Isso pensando na comparação que Jesus fez. E outra comparação que eu acho legal fazer das duas ervas é que o joio, por ele ser vazio, né, ele fica em pé. E o trigo, depois que ele cresce, por ele ter a semente dentro, ele se curva assim. Então a gente consegue ver que os dois têm diferença quando eles estão maduros, né? Então a maturidade mostra quem é quem. E isso a gente pode levar para nossa vida também, né? E outro dia eu vendo a imagem do joio e do trigo, como o trigo ele se curva, eu tentei fazer uma analogia também para como a gente tem. Quanto mais maduro na fé a gente fica, mais a gente se curva e a gente se prostra em humilhação a Deus para dizer que sem as decisões dele, a gente só vai tomar decisões vazias, que não vão gerar fruto, né? Então, esse ato de se curvar é um exemplo do trigo para nós também, né? Então, eu queria só dar esse parênteses enorme para falar sobre as ervas em si, né? Porque por que ele usou essas ervas de exemplo? Ele usava muito esses exemplos do cotidiano, né? E o trigo tem muito para nos ensinar, porque ele vai gerar o pão, que vai ser alimento para outras pessoas. Então, qual que é o que eu estou fazendo nessa minha vida? As minhas atitudes estão gerando frutos? Eu estou alimentando outras pessoas ou eu só estou pensando em ocupar esse meu terreno aqui com qualquer erva, né? Porque tem pessoas que veem o mundo a passeio só, e ok, né? Mas não é essa a proposta. A proposta é que nós sirvamos de alimento, as nossas atitudes sirvam de alimento para as outras pessoas, né? Acho que é isso. O contrário também vale, né? Assim, eu sempre digo que a gente não pode salvar a alma de ninguém, mas a gente pode perder a alma de outra pessoa por causa da gente. Então, aquilo que a gente faz, por exemplo, tu que tem uma neném pequena, vai introduzindo para ela valores morais, valores éticos, né? Não pega, não é teu, não pega, né? Não incomoda aquela pessoa vai ficar triste contigo. Vai ensinando a pessoa a ter só trigo nela. E não semeando, né? Tá lá, que nem normalmente acontece, lá assistindo uma novela, onde está acontecendo as piores coisas do mundo, e a criança está vendo aquilo, os pais não estão indignados, ela está achando que aquilo é norma. O inimigo, na calada da noite, está semeando o joio. E tu está deixando, foi dormir, tu está deixando
vê qualquer coisa na internet, qualquer blogueiro lá, daqueles bem abobados, que ficam falando coisas horríveis, ensinando a fazer coisas horríveis, te ensinam até as crianças a se suicidar pela internet. Então, assim, tu fica lá dormindo, e o inimigo está lá fazendo. Por quê? Porque é a tarefa dele. Ele está fazendo bem feito o trabalho dele de semear o joio. E tu tem que fazer bem feito o teu trabalho de semear o trigo. E não deixar semear o joio. Escolher as companhias com quem o teu filho vai andar. Os lugares que ele pode ir. As músicas que ele está ouvindo. Você foi a Lorena que disse outro dia que foi num lugar, daqui a pouco está tocando uma música de homenagem ao demônio. E tem. E tu está ouvindo. E o joio está entrando ali, eu estou no lugar, estou me divertindo, estou bebendo, estou conversando com os amigos, e está entrando uma música ali, é o joio que está sendo colocado. Né? O que tu faz durante o dia? Tu é o semeador do quê? Né? Ali alimenta uma fofoca, ou tu participa de alguma coisa, de algum diálogo que não devia ser contra alguma pessoa, tu te apodera do que não é teu, aquele joio vai crescendo. E daqui a pouco tu olha para o campo, tu pensa que tudo é trigo, em vez de tudo é joio. E tu não te dá conta. E aí o que tu tem para oferecer para os outros é joio. Né? Que, sim, vamos levar no extremo, é um traficante de droga. O que ele faz da vida dele? Estraga a vida dos outros. Hã? Estraga a vida dos outros. Sim, mas assim, por quê? Por que ele faz isso? Porque ele só tem isso para dar. Foi aquele vício, aquele pecado, aquela forma, aquela maneira de viver, tornou ele nisso. É isso que ele é. E aí, quando a gente pensa lá nos pecados capitais, qualquer um deles, eu estou levando num extremo da droga, mas qualquer um deles pode tomar conta da tua vida. A inveja, a preguiça, é um joio muito bom. Uhum. O ciúme, a ira, tudo isso pode ir tomando conta da tua vida, e quando tu vê, tu não tem mais nada. Tu te transforma num campo de ira. Sempre bravo, sempre revoltado. E o mal começa a fazer mal para ti no início, e daqui a pouco tu tá fazendo mal para os outros. Porque tu tá cheio daquilo. É o que tu tem para dar. É aquilo que tu tem para dar. Então, se tu analisar a tua vida, de vez em quando é bom parar e pensar assim, opa, tá o meu campo. Tinha que estar cheio de trigo. Qual é o trigo que está curvado? Lá tem um cantinho, aí o resto é o joio. E aí o que tu faz? Tu vai dizer assim, bom, agora eu vou fechar a porta aqui, eu vou abrir uma outra porta, vou ser outra pessoa, vou mudar. Não dá para fazer isso. Tu tem que ir eliminando esse joio da tua vida, porque senão lá no fim da tua vida, alguém vai fazer isso por ti, quando ela não tiver mais. Né? Quando tu morrer, porque essa balança vai ser feita. Porque tem uma vida depois dessa vida. E também... essa outra vida é em decorrência do que tu colheu nesse mundo, do que tu semeou, do que tu acolheu e do que tu deixou florescer dentro de ti. E também a gente pode levar para o lado de qual dessas duas ervas eu sou para outra pessoa, né? Porque os nossos relacionamentos, eles também são joio e trigo. E tá, ok, a gente tem que selecionar nossas amizades e tal, mas aí fica muito, que nem tu mesmo diz, né? Tu fica muito imparcial ao problema quando tu fica olhando assim de uma forma muito generalizada. Mas qual erva eu sou para a vida da outra pessoa? Eu tô só sugando a seiva daquela pessoa? Eu tô só ocupando espaço na vida dela? Ou eu vou gerar frutos, né? Porque um dia essa pessoa vai se dar conta também de que o campo dela tem ervas daninhas e ela vai querer separar.
Tu vai ser ceifado fora da vida de alguém por ser inútil, por não ter gerado frutos bons, sabe? Então hoje, se eu fosse parte da plantação, eu seria ceifada fora? Eu tô produzindo, eu tô gerando frutos, eu estou agregando na vida das pessoas, no meu trabalho, dentro da minha casa, nas minhas amizades. O que eu estou fazendo? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa análise também. Que tipo de erva eu sou? Eu sou uma erva daninha? Né? Além depois de fazer essa análise no nosso campo, na nossa plantação interna, aí a gente tem que pensar aí se eu fosse essa planta. Porque às vezes a gente não se curva para nada, a gente está cheio da nossa razão, e a nossa razão não está ajudando ninguém, só está ajudando eu ficar cada vez mais isolado no meu mundo, achando que eu estou certo. E a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para conviver, a gente foi feito para se relacionar, foi feito para se desenvolver, principalmente na questão intelectual, porque senão nós não éramos os únicos animais pensantes da face da Terra. Né? Então, além de ter o desenvolvimento físico, biológico, a gente tem que desenvolver a nossa mente também. O que eu estou fazendo em prol do meu conhecimento, em prol do meu intelecto? Porque às vezes tu tá só, além de não estar se alimentando com nada que presta, tu tá só atrapalhando os outros. E essa reflexão interna a gente tem que fazer também, né? O que eu tô só atrapalhando aqui nessa plantação ou não? Tu pode escolher se tornar outra erva. A gente tem essa possibilidade enquanto bate um coração aqui dentro do peito, né? Uma coisa que me ocorreu agora é assim, tu pode fazer uma pergunta. Quando as pessoas te procuram para conviver contigo, para estar contigo, o que elas buscam? Qual é o teu assunto? Tu, né? Tu fala de pessoas, tu fala de coisas, tu fala de ideias, tu fala de religião. Qual é o assunto que tu tem? Cada amigo teu tem um tipo de assunto. Tu tem uma lembrança, uma cultura junto com ele. Mas quando os teus amigos te procuram, eles procuram para quê? Para beber? Ah, eu vou lá para relaxar, eu só vou falar de amenidades. Então vamos lá falar mal dos outros, que é bom. Ou vamos lá falar de uma situação do passado que tu sempre fala sobre aquilo. Eu tenho um amigo que tu chega a falar com ele, só quer lembrar aquela época, porque era boa aquela época, porque ele está vivendo lá. Só que lá, naquela época que era boa, só tinha trigo na vida dele. Hoje ele não quer falar de hoje porque só tem joio. E a gente, do que fala quando está com os amigos? Por que eles nos procuram? Por que é bom estar com a gente? Porque a gente fala porcaria? Porque tu fala daquilo que tu transborda. Qual é o teu assunto na tua cabeça? Hoje, se tu parar nesse momento e não estiver na live, no que tu está pensando? Em ter, ser ou fazer? Boa, pai. Difícil pensar em ser. Tu quer pensar em ter ou fazer. Mas o que eu quero ser? Porque amanhã o que eu tenho já não vai me servir. Eu vou querer ter mais. Mas eu vou ser o que eu sou. Se o meu ser é só pensar em ter, o joio está tomando conta. Se o meu ser é só pensar em fazer, o joio está tomando conta. Mas Todo o que eu excesso. sou? O que toma conta do meu pensamento? Qual é o ideal que me move? Para onde que eu estou indo? Quando passar o caminhão aqui para recolher a safra, ele vai levar bastante ou pouco trigo? Então e outra coisa que tu falasse, que semente que eu estou semeando no coração dos outros? É boa? É boa semente? Ou no fim da tua vida o teu assunto vai ser só passado, 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 passado. Porque o presente não presta, porque já está cheio de joio. Então essa parábola de Jesus nos faz pensar para o dia de hoje, para a gente
como toda a Bíblia, para mim, a Bíblia é a história uma história maravilhosa de ação, de aventura. Pô, cara, tem dilúvio no meio da Bíblia, tem batalhas no meio da Bíblia. Né? Chuva de enxofre. Tem chuva de enxofre, né? Acabaram com uma cidade lá com bombas. Tu olha para a Bíblia e diz, meu Deus, olha como é. Acho que o Spielberg lê a Bíblia e diz, não, aqui eu não vou nem começar, porque eu vou fazer outra. É muita viagem, né? Como é que era lá, estavam no deserto, eles não podiam pensar uma coisa que vinha uma serpente e mordia eles. Né? Na verdade, a Bíblia é uma história de joio e de trigo, mas é uma história do povo e das pessoas. Né? No Antigo Testamento ele fala muito de povos e de heróis, e o Novo Testamento fala de ti. Como é que tu tem que fazer? No Antigo Testamento é uma história assim de aventura mirabolante, de um Deus que vinha, que intervia, que falava. E o Novo Testamento te diz como é que tu tá. Como é que está o teu terreno. O que tu quer? E eu vou dizer para ti o que Deus quer de ti. De ti. Não é do povo, não é de todo mundo. Ele quer falar contigo. Então, assume ali no Novo Testamento um livro um pouquinho maior que esse aqui, porque não tem nem como, para mim, eu tenho que pegar uma lente de aumento mesmo. Vou comprar uma desse tamanho, assim. O que eu fiz Tu aqui? tem? Tu tá me vendo? Tem uma Bíblia bem grande, tá? Em algum lugar aí. Mas é que o telefone acostuma a gente, da gente ler tudo pelo telefone, né? Esse tablet aqui, tu passa o dedo, não dá zoom. Não dá zoom, não tem nada. Mas aqui, até aqui, tu pode colher joio e trigo. Depende da tua cabeça. Em qualquer lugar que tu for na tua vida, tu pode colher joio e trigo. Depende do que tu quer, quais são teus sonhos, quais são teus ideais e quem é que está no timão da tua vida. Se tu não entregou para Cristo, é muito difícil tu colher coisa boa. Então vai fundo. Leia o Evangelho e procure entender o que é joio e o que é trigo. Te forma teus filhos. Faz com que essa vida seja uma colheita boa. Né? E seja, né? Em vez de só pensar em ter e em fazer, seja aquilo que diz ali. O que eu sou enquanto eu tô sendo, né? Acho que a gente esmiuçou bem esse assunto, pai. Porque agora é o orar e vigiar, né? O que eu tô falando, por que eu tô falando o que eu tô falando, primeiramente, né? O que sai da nossa boca é o que o coração tá cheio, né? Então o coração tá cheio do quê? E quando isso sai da minha boca, está saindo o quê? Está plantando o quê em outro coração? Então, o orar e vigiar é isso. Às vezes o nosso coração está cheio de joio porque a vida foi ruim mesmo. Né? Tu teve experiências difíceis, tá traumatizado, mas Deus traz essa esperança. Existe muito trigo para todo mundo. Então, se o teu coração está cheio de joio, porque a tua vida foi difícil, então, agora ele já cresceu, já amadureceu, tu já detectou ele, agora dá para fazer uma nova plantação. E a gente tem sempre a possibilidade de encher o nosso terreno com plantas boas e plantar plantas boas em outros terrenos. Porque mesmo que tu esteja cheio de coisa ruim e tu semear frutos bons nos outros, a colheita deles vai transbordar para ti. E tu vai conseguir modificar o teu passado. Porque ele não existe mais, na verdade, né? O que vale é o que a gente está fazendo exatamente agora, nesse momento. O que eu estou fazendo? Né? Então, é o orar e vigiar para a gente conseguir selecionar essas ervas na nossa vida e para que a gente não seja uma erva ruim também, né? Porque tu vê, sem julgar, mas tu vê
Às vezes tu tá com uma pessoa, um amigo, um conhecido, cara, eles não têm um assunto que seja, que faça tu crescer, que te faça ser melhor. E aí tu pensa assim, bah, mas não dá para ficar com essa pessoa. Mas pensa ao contrário. Se eu for lá, ele só tem joio para dar. Se eu for lá e começar a semear trigo lá, será que não vai melhorar o papo dele? Eu tenho um amigo que diz assim, só fala merda quando a gente tá junto. Aí outro dia eu estava lá no mercado, me encontrei com ele e ele disse, eu tinha contado para ele a história dos cachorro-quentes. E aí, como é que tá lá? Tá dando comida lá para aqueles caras lá que ficam na frente do Banco do Brasil? Vagabundo? Não sei o quê? Tô muito bom. E sabe que eles me abençoam toda vez que eu faço isso? Aí tá, nós ficamos conversando. Quando nós despedimos, eu disse para ele, eu botei uma mão no ombro, Deus te abençoe. Tu tá virando um deles. Tô. O cara sempre pensando. Porque a vida é assim. Porque tu tirou o melhor daquelas pessoas, não importa o que elas escolheram da vida delas. Então a gente tem até isso, a gente pode escolher. A pessoa não tem nada para me oferecer, mas uma coisa que ela fez de bom, tu pegou e aquilo virou também. Ela tem 2 trigos e ela te dá. Bacana, né? Bacana mesmo. Então, tá. Então, muito obrigada, pai, por essa reflexão. Essa passagem, ela parece simples, mas não é, né? Já gerou muita discussão em muitos retiros, porque, inclusive, os apóstolos pediram para Jesus explicar o que... Não entendi isso aqui, né? Porque ela tem uma reflexão muito vasta e a gente passou aqui o nosso ponto de vista, né? Mais uma coisa, desculpa, mas mais importante. Vai. Final da história, quando terminar tudo, o que nós vamos aproveitar é o trigo. Todo o resto vai para a fogueira. O que nós vamos aproveitar é o trigo. A gente não valoriza porque às vezes é doloroso, às vezes é penoso, às vezes é sacrifício o trigo, que o joio é melhor. Vive mais feliz, mais alegre aparentemente. Mas Jesus disse, no final, eu só quero o trigo, o resto vai para o fogo. Então, se tu não cultivar isso, olha que radical. Aí, pá, tá lá no meio das frases, tem uma frase no final lá que não quis dizer muito, não. Gente, eu só quero trigo. Todo o resto que tu criou, as fortunas que tu fez, os sonhos mirabolantes, as viagens, tudo isso aí, se não virou trigo, eu não quero. Não interessa para Deus se tu pega lá na igreja e deixa R$1 milhão. Isso não é trigo. O trigo é quem tu é, quem tu viveu, o que tu fez. Não é nem a tua fé, mas as tuas obras. Eu só quero o teu trigo. Vai atrás de ter trigo no teu terreno, porque o resto vai para o fogo, o resto vai te amaldiçoar. Então, busca o trigo. Bom dia. Perfeito, pai. Bom dia, te amo. E obrigado aos que assistiram, aos que vão assistir. Então, bom fim de semana. Bom fim de semana. Beijo. Liga aí que eu não sei explicar. Tá. Tchau.